Meu nome é Ariane Magda Borges e eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, na área de concentração, conservação e restauro, linha de pesquisa, linguagem, informação e representação do espaço. Também sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás, Campus Goiás. Representada comigo está a professora doutora Nathalie Johanna Grutelaz, da Universidade Federal da Bahia, coautora neste trabalho, cujo título é OpenHBIM, Modelagem do Patrimônio Arquitetônico no padrão IFC a partir do Blender. O processo de documentação do patrimônio cultural por meio de tecnologias digitais nos tempos atuais apresenta variadas opções de ferramentas e de workflows que muitas vezes combinam várias técnicas e diferentes programas computacionais. Contudo, para que o workflow seja o mais eficiente possível, é preciso dar atenção à interoperabilidade entre as ferramentas envolvidas, isto é, um programa computacional isoladamente não consegue oferecer suporte a todas as tarefas associadas ao projeto e à produção de edifícios. É necessário se atentar para os métodos de compartilhamento de arquivos entre diferentes sistemas, evitando-se perdas de informação no processo de importação e exportação de dados. Neste trabalho, levamos em consideração questões como modelagem e interoperabilidade e tratamos dos conceitos que se relacionam com a criação de um modelo OpenBIM de uma edificação histórica. Para a aplicação dos conceitos, apresentamos um estudo de caso com aquisição de dados geométricos por meio de fotogrametria digital associada à modelagem geométrica interativa de um coreto em estilo eclético na cidade de Goiás, no estado de Goiás. Por fim, realizamos a configuração e exportação do modelo no Blender para o padrão IFC com o auxílio do addon Blender BIM e apontamos as considerações a respeito dos resultados do estudo de caso realizado. Dentre os diversos métodos para aquisição de dados, a fotogrametria digital apresenta vantagens principalmente em função do baixo custo, rapidez, precisão e variedade de produtos que podem ser obtidos. Quando associada à modelagem geométrica interativa, que contribui para a ampliação das formas de acesso à documentação digital à medida em que resulta em arquivos mais leves, a técnica Dense Stereo Matching, DSM, torna-se ainda mais vantajosa como um método de levantamento cadastral. Além da geometria, informações semânticas podem ser agregadas ao modelo. É o que chamamos de processo BIM, isto é, Build Information Modeling, que em português significa modelagem da informação da construção. O National Building Information Modeling Standard, NBIMS, define BIM como uma representação digital das características físicas e funcionais de uma instalação. O modelo BIM é um recurso para o compartilhamento de informações sobre uma instalação ou edificação, constituindo uma base de informações organizada e confiável que pode suportar a tomada de decisão durante o seu ciclo de vida. Para viabilizar a troca de informações geométricas e semânticas de um modelo BIM, a Building Smart International desenvolveu o padrão Industry Foundation Classes, IFC, um modelo de dados padronizado que codifica de forma lógica a identidade e a semântica, as características ou atributos e relacionamentos de objetos, conceitos abstratos, processos e pessoas. O IFC é um esquema que possibilita o compartilhamento de arquivos entre diferentes programas. O OpenBIM amplia os benefícios do BIM, melhorando a acessibilidade, a usabilidade, o gerenciamento e a sustentabilidade de dados digitais na indústria de ativos construídos. Os processos OpenBIM podem ser definidos como informações compartilháveis do projeto que oferecem suporte à colaboração definida para todos os participantes do projeto. Para a aplicação dos conceitos que se relacionam com a criação de um modelo OpenBIM de uma edificação histórica, optamos por um coreto eclético da cidade de Goiás, construído em 1920, quando a cidade ainda era a capital do estado. Como pode ser observado na imagem, voltadas para a praça onde se situa o coreto, estão algumas das principais edificações históricas da cidade. O workflow adotado envolve 4 etapas distintas: planejamento e tomada fotográfica em campo, processamento das fotos no software Recap Photo, modelagem geométrica no Blender, usando a malha TIM como referência, e inserção das informações semânticas e exportação do arquivo no padrão IFC.
O primeiro passo para a realização do experimento foi o planejamento e a verificação dos recursos disponíveis. A câmera utilizada foi uma Nikon D3200 com resolução de 6016 por 4000 pixels. Ainda no momento do planejamento, observamos que em meados do mês de maio, quando foram feitas as tomadas fotográficas, há um intervalo compreendido entre 6h15 e 7h30 da manhã, em que a luz solar incide somente de forma indireta sobre as fachadas do coreto, o que permite evitar a projeção de sombras ou ofuscamento. Por isso, as fotos foram tomadas nesse intervalo do dia 13 de maio de 2021. Visando um recobrimento mínimo de 80%, adotamos 3 alturas distintas para a captura das imagens: 1,20 m, 1,70 m e 2,40 m. A distância horizontal entre as fotos foi de aproximadamente 2,5 m, com um afastamento em torno de 7 metros da câmera em relação ao coreto. Para a restituição, adotou-se o Recap Photo, que possui licença educacional e apresenta um processo bastante automatizado. Nele, foram utilizadas ao todo 100 fotos, que é o limite permitido pelo programa para um único envio. Ao final do processamento, que é feito em nuvem, nos servidores da Autodesk, obtivemos a malha TIM texturizada como produto resultante. E antes da exportação do arquivo no formato OBJ para modelagem geométrica no Blender, foi feita a eliminação das partes fora da área de interesse. O Blender é um software que possui uma ampla gama de recursos de modelagem incorporados em seu sistema, além da manipulação de nuvem de pontos por meio da instalação do add-on Point Cloud Visualizer, cruciais na modelagem de formas complexas e irregulares que se veem presentes em ornamentos de fachadas ecléticas como a do coreto. Inicialmente, planejava-se realizar a modelagem BIM do coreto no software Revit da Autodesk, fazendo uso da licença educacional, assim como no caso do Recap Photo. No entanto, logo no início surgiram muitas dificuldades com relação à modelagem de formas curvas e irregulares. Assim, tornou-se necessário encontrar alternativas para a representação da geometria dessas formas. Após a descoberta do complemento Blender BIM, que permite salvar arquivos no padrão IFC e possibilita a inserção de informações semânticas no modelo geométrico, optou-se pelo uso da ferramenta Blender, pois além de permitir a manipulação de nuvem de pontos e malhas poligonais, o programa também faz uso de conceitos de modelagem de superfície NURBS e curvas Bezier, favorecendo a criação de formas orgânicas tão características nos ornamentos da arquitetura eclética. O add-on Blender BIM agrega recursos que permitem transformar o objeto Blender em um modelo BIM. No entanto, o procedimento de atribuir ou criar uma nova categoria dentro do esquema IFC deve ser feito para cada nova classe. Além disso, podem ser acrescentadas várias outras informações semânticas, tais como associação de documentos externos, atribuição de materiais construtivos, a criação de uma biblioteca de materiais, entre outros. Por fim, após finalizar a configuração do modelo no padrão IFC, podemos proceder à exportação do mesmo. Quando o fluxo de trabalho envolve ferramentas diversas, a interoperabilidade é um pré-requisito que esbarra na cultura de software proprietário, pois o compartilhamento de arquivos e a conversão de formatos nesses casos, por vezes, leva à perda de informações, prejudicando a comunicação. O OpenBIM surge então como uma iniciativa para melhorar o fluxo de dados no compartilhamento de modelos BIM. A principal vantagem de utilização do Blender no processo de modelagem de uma edificação histórica deve-se à grande variedade de recursos de modelagem incorporados à ferramenta, incluindo a representação de formas orgânicas e complexas, e à diversidade de formatos possíveis para a importação e exportação, que contribuem para a interoperabilidade. O complemento Blender BIM ainda está em fase alfa, ou seja, foi disponibilizado para ser testado por conta e risco dos usuários, mas por se tratar de um software livre, permite aos usuários programadores fazerem suas próprias adaptações e expansões nos recursos já disponibilizados. É, portanto, uma ferramenta bastante promissora. Aqui estão as referências utilizadas na apresentação. E estes são os nossos contatos. Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.